Fala pessoal, bem-vindo aqui ao canal Botafogo na área, eu sou Marcos Paulo. Vou estar falando aqui, pessoal, de alguns temas meio complicado que vem acontecendo, hoje principalmente, algumas decisões, desfavoráveis ao Botafogo foram tomadas, e a gente vê, pessoal, o Botafogo caminhando cada vez mais para acabar de chegar ao fundo do poço, A arbitragem da Federação, FGV, devolve poderes políticos a Igor na SAF do Botafogo e declara irregular a nomeação de do Césio, como o gerente geral da SAF do Botafogo, E a notícia ainda diz mais: texto segue afastado. O que acontece? A Igor volta a ter totalmente seus direitos, Vamos aqui ao que diz a notícia. Reviravolta no Botafogo, segundo o jornal o Globo, informa, na noite dessa segunda-feira, 11/5, o Tribunal Arbitral da FGV devolveu os direitos políticos a Igor Bidico na SAF e declarou irregular a eleição de do Césio Melo como diretor interino, citando até mesmo litigância de má-fé da empresa que controla o futebol alvinegro. Além disso, a decisão suspende atos societários sem a participação da Igor, que detém 90% da SAF alvinegra, e vê litígio com John Texto. Com isso, a empresa passa a ter direito de participar e até mesmo de presidir a Assembleia Geral Extraordinária marcada para a próxima quinta-feira, 14/5. Ficam ainda suspensos todos os efeitos do acordo de acionista firmado em julho de 2025 e todos os atos societários e atas de Assembleias Gerais desde 17/7/2025, sem a devida representação da Igor Bidico, acrescenta a reportagem. A decisão também retira uma proteção cautelar específica que garantia a permanência de John Texto em sua posição estatutária, separando pela primeira vez os direitos da holding da situação pessoal do norte-americano. Na prática, John Texto fica sem uma proteção jurídica individual e segue afastado por conta do conflito com a Ares Management. O Tribunal Arbitral também determinou uma reorganização do Conselho de Administração da SAF, John Liotti Fixon e Kevin West, indicados por Texto, precisam ser substituídos por Mandir Feldman e Ron Marques, indicado pela Igor. Além disso, há a possibilidade da indicação de um representante pelo Botafogo Social. A audiência marcada para 26 de maio, que vai acontecer ainda. Preocupado com o risco de paralisia institucional do Botafogo, a arbitragem da FGV marcou para 26 de maio uma audiência com representantes da SAF do Clube Social e da Igor Bidico e do Césio, para buscar maior estabilidade e evitar judicialização excessiva entre as partes. Segundo a reportagem, a arbitragem da FGV passa a ter prioridade evitar um colapso político e operacional de um Botafogo, um dos principais ativos da Igor Futebol e um dos clubes de futebol mais importantes do país. Essa é a crise que o Botafogo está metido, Isso pode impactar muitas coisas no futuro do Botafogo. Por exemplo, hoje o Botafogo recebeu mais um transfer ban, como consequência da dívida de Almada, O Botafogo não pagou exatamente por essa confusão institucional que o Botafogo vem passando, sobre a gerência, ou sobre a ingerência que hoje acontece no Botafogo. Isso coloca em risco, muitas coisas no Botafogo. Entre todos, pessoal, entre todos os sócios,
entre todos os envolvidos no sistema, né? Nesse sistema hoje do Botafogo, não vejo ninguém preocupado com a situação atual do Botafogo. Em meio a todo esse imbróglio que vem acontecendo, toda essa confusão que vem acontecendo entre a SAF, entre John Texto, entre a Igor, entre a Ares, né, do Botafogo Social, o que eu vejo no meio de tudo isso? A Ares apresentou algum recurso para ajudar o Botafogo a sair dessa profunda crise? O Botafogo Social apresentou alguma coisa? Ninguém. O único que apresentou alguma fonte financeira para tapar o buraco que ele mesmo fez foi o próprio John Texto. Eu vejo, não estou defendendo o John Texto, eu defendo o Botafogo. Eu defendo o melhor para o Botafogo. Eu não vejo nenhum outro interessado na recuperação do Botafogo, senão o John Texto. Por isso, pessoal, eu vejo, né, essa é a minha opinião própria, me critiquem se quiser. Por isso eu vejo como o maior interessado de tudo isso é o Botafogo Social. Vocês lembram quando o Botafogo se tornou SAF? Com Jorge Braga, que era o CEO do Botafogo naquela época? Vocês viram quanto ele ganhou com a venda do Botafogo para a Igor Futebol? Vocês lembram? Essa dívida está na justiça. Uma das dívidas do Botafogo ainda é essa. É a taxa, né, que ele recebeu, teria que receber pela organização e venda do Botafogo. O que vocês acham que o Botafogo Social quer nesse momento? É vender o Botafogo. Eles querem organizar o Botafogo juridicamente para vender o Botafogo. Mais uma vez. O social vem sempre atrapalhando. Esse é o meu entendimento. Se você discorda, eu respeito. Mas o social vem atrapalhando tudo, né? Por quê? Por que dessa confusão toda com o John Texto? O John Texto, quando ele entrou em crise com seus sócios, o que ele fez? Eu vou investir dinheiro próprio no Botafogo e, em troca, eu pego ações. O que iria acontecer? John Texto iria, né, adquirir o Botafogo para ele, aos poucos. Com esses investimentos, o que acontece? O Botafogo Social não aceitou, não viu isso com os bons olhos. Porque se ele vai comprando, por exemplo, dava os 25 milhões naquela época, que ele garantiu do bolso dele, ele iria pegar parte das ações do Botafogo. A crise iria resolver? Não. O que ele ia fazer? Comprar mais ações do Botafogo. Com o passar do tempo, ele era dono majoritário novamente do Botafogo. Porém, sendo ele o sócio. Porque era recurso dele. Semana passada, são informações de que o John Texto vendeu até terreno milionário lá nos Estados Unidos para juntar o recurso que ele tinha para investir no Botafogo. Vocês acham que a exclusão de John Texto do Botafogo não tem a ver com as manobras do social? Gente, tem a ver. O que a Ares vai fazer com o Botafogo? Vai afundar o Botafogo, que eles vêm fazendo desde o início, acabar de afundar o Botafogo, botar ele lá num preço muito baixo, né? E recomprar com o dinheiro do Botafogo. Eles têm que devolver quase 1 bilhão para o Botafogo. E eu acredito que no projeto deles é esse dinheiro que eles devem querer comprar o Botafogo. Gente, eu não ouvi isso em local nenhum. Eu estou tirando minhas próprias conclusões a respeito do assunto, né? Se você aceita ou não, eu respeito. Mas é o que eu penso. A Ares vai fazer isso com o Botafogo. A Ares asfixiou o Botafogo financeiramente, né? O Botafogo não tem ação. O Botafogo hoje sozinho não sobrevive. 2025, o Botafogo sobreviveu com suas próprias pernas. Mas tinha as compras, os investimentos que foi feito antes. Isso tudo se acumulou agora, que chegou a dívida de quase 2 bilhões de reais.
Tudo consequência disso. A Ares, ela asfixiou o Botafogo. O dinheiro que ela teria que devolver para o Botafogo, eles não vão devolver, pode ter certeza disso. Vão pegar o Botafogo lá no fundo do poço, recomprar e o dinheiro que era para devolver vai ficar lá no Lyon. Esse é o meu entendimento, né? Talvez você discorde de mim, né? Talvez toda a mídia discorde de mim, porque essa é a opinião própria que eu tenho. Eu estou vendo isso de longe, né? E é isso que eu estou vendo acontecer. Vocês podem até me criticar, certo? Mas não tem outra coisa. Botafogo é rentável, né? Só que a Ares, ela é dona do Lyon. O maior recurso do Botafogo está no Lyon. Então o objetivo não tem objetivo de devolver para o Botafogo, né? Então, pessoal, é isso, né? Botafogo cada vez mais no fundo do poço, cada vez mais afundado. Não vejo saída, né? Eu vejo que a partir de agora, com essa nova decisão, a ação de recuperação judicial vai cair por terra. Jogadores vão entrar na justiça e vão sair, e o Botafogo vai ficar na merda. Esse é o meu entendimento. Então é isso, fiquem todos na paz e temos um encontro marcado no próximo vídeo.